Boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz. Mais uma vez temos a grata oportunidade, essa alegria que certamente nos invade os corações, de meditarmos, de sermos sustentados, alimentados, como o pão de cada dia que nós temos. Também temos a palavra do Senhor que sempre nos vem aos corações, às nossas mentes e nos enchem de alegria, de satisfação no Senhor. Antes de mais nada, vamos orar e rogar ao Senhor que nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento acerca do que estaremos meditando no dia de hoje. Pai Santo, mais uma vez nós agradecemos, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor sempre nos tem capacitado, tem dado clareza, entendimento, capacidade para que compreendamos Suas palavras de vida e que vivamos nelas. Sabemos que não é pela nossa própria força, não é pela nossa própria vontade, mas Teu Santo Espírito nos tem sustentado em todo o tempo. Obrigado, porque não estamos sós. Obrigado, porque o Senhor nos tem sempre nos amparado em tudo, em todo o tempo. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós trataremos do texto que se encontra em Mateus, capítulo 12, a partir do verso 38 até o verso 50. Então, Mateus 12, 38 a 50. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem, ainda anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, Mateus 12, verso 38 até o verso de número 50. Sempre nós ouvimos falar de escribas, fariseus, e quem eram os escribas? Os escribas eram um grupo de pessoas que eram pessoas especialistas na lei mosaica, na lei de Moisés. Eles examinavam assuntos difíceis e davam um parecer acerca desses assuntos delicados. Só que o que aconteceu é que eles começaram a acrescentar ali à lei essas interpretações. Então foi causando ali um estrago, um dano à lei. Tinha também os fariseus, que eram uma seita que procurava o reconhecimento, o aplauso, a admiração da população. E o Senhor fala diversas vezes desses homens que ali tentavam
transparecer uma piedade muito grande através de praticar ali as cerimônias, os jejuns, as orações e darem esmolas. Só que eles queriam, na verdade, o apreço da multidão e não agradar, não louvar, engrandecer a Deus. Eles negligenciavam a verdadeira piedade, orgulhavam-se, na verdade, suas boas obras e consideravam que por suas boas obras eles seriam merecedores do céu, porque se consideravam uma elite espiritual, se consideravam pessoas muito boas, muito santas, muito experientes, muito versadas na lei, que praticavam, obedeciam muito bem à lei, mas Jesus repreendeu esses por causa da sua avareza, da sua ambição, da sua confiança vazia nas obras externas e aparência de piedade, a fim de ganhar assim a popularidade dos homens, mas não buscavam, na verdade, agradar de fato a Deus. E esses homens, essas pessoas se achegam ali aonde Jesus estava e pedem ao Senhor um sinal. E nós podemos perguntar, mas mais um, né? E o sinal, que era ali um milagre, um prodígio pelos quais Deus confirmava as pessoas enviadas por ele, ou pelos quais homens provavam que falavam ali, realmente eram porta-vozes do Senhor, que estavam sendo mensageiros do Senhor. Esses milagres o Senhor já tinha demonstrado. O Senhor já tinha demonstrado diversos milagres. E os fariseus ainda pedem mais evidências. Nós queremos mais comprovações, nós queremos alguma coisa bem grande. E apesar de tudo que tinham visto, de todos os milagres, ainda pediam mais. Então nós vemos esse contexto. E o Senhor ali os confronta, né? Fala, olha, essa geração adulta, ou seja, essa geração infiel espiritualmente, quando fala de adultério, essa geração então infiel, e até no Antigo Testamento era tratado para aqueles que desprezavam o Senhor e buscavam, se prostravam ali e buscavam a idolatria de outros deuses. E o Senhor fala, vocês têm sido infiéis para com Deus das Escrituras. E o Senhor passa e fala de alguns personagens do Antigo Testamento e chamando aquele povo realmente a terem bom senso. Ele fala de Jonas, que durante 3 dias e 3 noites esteve no ventre do grande peixe. A palavra ali é um monstro marinho, um grande peixe, né? O Jonas esteve. E o Senhor faz um paralelo. Ele fala, assim também o Filho do Homem estará 3 dias, também 3 noites no ventre da terra. O que isso quer dizer? Que o Senhor, depois do 3º dia, ressuscitaria. Então o Senhor ficou ali desse período de sexta, sábado e domingo. Ali no domingo ele ressuscitou. Então, para nossa alegria, realmente, nosso Senhor não é um Deus morto, não é um Messias morto, mas um Messias vivo. Está à destra de Deus o Pai, é o Salvador, é o nosso Senhor. E assim ele faz esse paralelo. E ele fala, olha, Jonas pegou, saiu do ventre ali do grande peixe, né? E pregou aos ninivitas, e os ninivitas creram. E aqui, e quando no juízo vier, chegar o dia do juízo, os ninivitas que se converteram, que creram, que se arrependeram, realmente estarão ali tendo esse confronto, né? Porque tem alguém muito maior do que Jonas aqui, que é o Filho de Deus, que é o Filho aqui que foi escolhido, que eu me encarnei e eu vim, eu sou muito superior a Jonas e vocês estão desprezando. Os ninivitas que não rejeitaram a Jonas, que viram aquele sinal, eu estarei 3 dias, esse vai ser o sinal para vocês, que o Filho do Senhor, que veio, que se encarnou, que se tornou verdadeiro homem, que passou por todas as coisas, mas em fidelidade, em verdade, em perfeição, ressuscitará ao 3º dia, porque morrerá a morte que estava destinada àqueles que são os seus, mas esses, nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, somos perdoados pelas suas
pelas suas pisaduras, né? Por tudo aquilo, por toda a sua obra, nós fomos salvos. E também o Senhor continua. Ele fala, olha, a rainha do meio-dia, a rainha do sul, a rainha de Sabá, que é mencionada em 1 Reis 10, e o Senhor faz uma comparação, né? Fala, olha, assim como aquela mulher teve sede, desejo de ouvir Salomão, e saiu do seu reino e buscou ali ouvir a Salomão, e se maravilhou e teve alegria ali naquelas palavras, certamente está aqui alguém muito superior a Salomão, e vocês têm desprezado, e vocês continuam a me rejeitar. Os versos 43 e 45 servem como ilustração do fato também dos judeus, embora purificados da idolatria durante o cativeiro babilônico. Então, na época do cativeiro babilônico, eles sofreram aquele cativeiro por conta da sua idolatria. Então, o Senhor pega e fala, olha, assim como os seus antepassados, por conta realmente de ter desprezado a Deus, lhes foi permitido que eles fossem cativos, levados e ficassem ali presos, cativos, exilados durante alguns anos, e depois fossem libertos, e quando na volta, no regresso, eles pegaram e falaram, nossa, não vamos mais praticar a maldade dos nossos pais, não vamos praticar a maldade que cometemos contra o Senhor, vamos lançar todos os ídolos, vamos adorar somente ao Senhor, vamos buscar essa renovação espiritual, mas passado algum tempo, novamente se deixaram levar pela idolatria. E o Senhor faz esse paralelo ali com a questão do espírito imundo, né? E faz essa comparação dessa incredulidade, dessa dureza de coração que eles pegaram e depois de terem sido tratados, serem purificados daquela corrupção, daquela idolatria, deram as costas para o Senhor e ficaram num estado pior do que o anterior, que é como se fosse alguém que pega ali um espírito imundo, sai e tá ornamentado, tá tudo varrido, ao invés de preencher aquele íntimo ali com o Senhor, na verdade deixa a casa aberta, a casa vazia, e ali aquele espírito imundo aproveita e vem com outros para dominar, para realmente subjugar aquela pessoa e de uma forma pior do que o estado anterior. Assim faz esse paralelo quanto à questão da idolatria. E assim nós vemos alguns ensinos. O mesmo Espírito Santo que inspirou os homens, como Salomão, Jonas, a escrever, inspirou também os evangelistas a escrever a história do Senhor Jesus Cristo, a retratar ali os seus ensinamentos. E essas não são questões sem importância nesses nossos dias. Que tais coisas fiquem bem fixadas em nossas mentes, que fiquem bem realmente em nossos corações, que nós não estejamos desprezando. Uma primeira lição que requer nossa atenção nesses versículos é o espantoso poder da incredulidade. E não sei se vocês já perceberam o tanto de pessoas que estão atrás de sinais. Tem pessoas que vão de um lugar para outro, de uma igreja para outra, atrás de determinados pastores, pregadores, missionários, porque estão atrás de sinais. E pedem sinais, e mais sinais, e mais sinais. E o Senhor fala, o sinal que precisava lhes seria concedido para aquelas pessoas. Para nós já foi concedido. Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que mesmo sendo inocente, o fez, o Cordeiro de Deus, que morreu pelos seus, que tira o pecado do mundo. E ao terceiro dia, esse Cordeiro se ressuscitou, está à destra de Deus o Pai. A gente vê isso no Apocalipse, quando João pega e olha aquele que rompeu o selo, era o Cordeiro ressurreto, o nosso Senhor Jesus, ressurreto. Ele está no controle, ele está vivo e reina sobre tudo e sobre todos. E nós podemos observar que
que os escribas e os fariseus pediam sinais, pediam maiores mostras de milagres, e não bastava o Senhor ter curado ali leprosos, ressuscitado mortos, expelido demônios. Eles não estavam persuadidos, ainda exigiam mais provas e não haviam suficiente provas para convencê-los. Eles queriam mais e mais coisas para convencê-los. Hoje, como antes, na Igreja do Senhor, há muitos que se encontram exatamente nessas mesmas condições espirituais dos escribas e fariseus. Seus corações endurecidos. Eles querem ver para aquele, eles querem, e mesmo vendo, ainda querem ver mais, coisas maiores, coisas mais espetaculares. Não. O que nós temos de mais maravilhoso é a palavra de Deus, viva, eficaz. A palavra, a revelação de Deus em nossas mãos. Nós não precisamos de uma nova revelação. Nós não precisamos que um anjo venha do céu nos falar. Não precisamos disso. Como Paulo fala em Gálatas, ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo vindo do céu, se ele vier com outro evangelho, seja maldito, anátema. Anátema, maldito. A palavra que os apóstolos falavam era uma palavra que na verdade estava em harmonia, de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E eles não iam além disso, e eles tinham prazer, satisfação e certeza naquilo. Aqueles homens, os escribas e fariseus, queriam ser bajulados, dizendo que só precisavam de mais um pouco de provas para terem certezas, para se tornarem cristãos decididos. A verdade, no entanto, é que eles não queriam se deixar convencer. Que nós todos ponhamos em guarda contra essa atitude de incredulidade, essa atitude de dureza de coração. Que nós não estejamos com esses corações endurecidos. Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Tomemos cuidado, para que não estejamos com esse coração de incredulidade, duro, distante, que ele nos afaste da comunhão com Deus. Que não estejamos buscando sinais e coisas miraculosas, que nós busquemos a Cristo. Ele é suficiente. Que nós busquemos conhecer a vontade dele para as nossas vidas. Que vivamos, sim, o que ele nos revela. A segunda lição prática que nós encontramos nesses versículos, é o imenso perigo de uma reforma religiosa, uma reforma imperfeita, parcial. Notemos quão horrível quadro Nosso Senhor, então, ele pintou sobre o homem para quem retorna o espírito imundo. Depois de já ter o deixado, ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E quando ali tão vívida nessa imagem, ainda fala, e tendo voltado encontra varrida, ornamentada, arrumadinha, e fala assim, vou levar comigo mais 7, piores do que ele, e o último estado daquele homem se torna pior. E assim é feito esse paralelo com aqueles que desprezam. É indiscutível que nesse quadro nós temos então a figura histórica da igreja, da nação ali judaica. No tempo da primeira vinda do nosso Senhor Jesus à Terra, aquele povo, aquelas pessoas que conheciam o Senhor, que foram ali libertos do cativeiro, que foram libertos ali, realmente o Senhor ensinou a lançarem aqueles ídolos fora, eles estavam rejeitando Cristo. Eles não colocaram o que deveria ser colocado. Foi varrida a casa estava desocupada, mas eles não clamaram, Senhor, enche-nos, Senhor, que o Espírito Santo habite em nossas vidas, que sejamos guiados pela sua vontade. Não. Eles deixaram a casa vazia. E isso é muito perigoso. É muito perigoso. Os judeus jamais perderam inteiramente a tendência de adorar ídolos. E nós vemos isso ainda hoje. De muitas pessoas que, ainda que digam que são cristãs, que creem
não deixam de tudo, ainda deixam os seus ídolozinhos. E seus ídolozinhos não são imagens, mas são os ídolos do coração. Essa fábrica de ídolos que é o coração, que fabrica ali outros que tem adorado. Às vezes adora o carro, a casa, o dinheiro, a fama, o lazer, adora aquilo ali, adora as coisas desse mundo. E o Senhor nos adverte quanto a isso. Nos dizem que o Senhor Jesus lhes falava, eles se haviam tornado como nação mais duros e perversos do que nunca. Então eles já tinham passado muito tempo do cativeiro, tinham retornado, mas mesmo vendo todas aquelas maravilhas, estavam com seus corações endurecidos e não buscavam ali reconhecer que o Senhor era aquele que era o Salvador. Eles conheciam a palavra, mas não creram no que a palavra, para quem a palavra apontava. A palavra apontava para Cristo. A palavra falava de Cristo. E eles não creram. Eles não o receberam. Que jamais nos contentemos com uma reforma parcial de vida. Não é só reformar o guarda-roupa, reformar o vocabulário. O Senhor quer fazer uma mortificação do nosso pecado, isso é inteiro. Nós seremos mortificados, o nosso velho homem, a nossa velha natureza. O Senhor quer que nós lancemos fora realmente tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Somos novos homens, novas criaturas em Cristo. Aquele velho homem está morto. Aquela velha criatura está morta. Somos novos homens, novas mulheres, novas criaturas em Cristo Jesus. A gente era porquinhos que gostávamos de rolar ali na lama do pecado. Mas Cristo não só nos lavou. O porquinho, se você lavar o porquinho, a natureza dele vai voltar para a lama. Nosso Senhor não só nos tirou a lama de nós, mas nos fez novas criaturas. Nos tornou ovelhinhas. Sim, ovelhas tuas. E ainda assim, dia após dia, tem lavado seus cordeirinhos, purificado seus cordeirinhos. Aqueles que são o seu rebanho, Ele os ama, os tem protegido, os tem guiado. E essas ovelhas conhecem sua voz e o amam e o seguem. Assim devemos ser nós. É uma coisa excelente esforçarmos por expulsar o pecado para fora do nosso coração. Que a cada dia nós clamemos ao Espírito Santo. O Espírito Santo me fortalece, me santifica mais a cada dia por meio da sua palavra. Que eu ame mais a santidade, que eu ame mais as suas verdades, que a cada dia me dê forças para viver uma vida que agrade mais e mais, que esses pecados que têm me assediado, que o Senhor me dê força para me ver livres deles, esses pecadinhos de estimação, que o Senhor lance fora, mortifique. Sejamos cuidadosos para que, em lugar do pecado, não estejamos deixando ali a casa vazia, mas roguemos sempre, enche-nos, que nós estejamos transbordando, que estejamos cheios, plenos, realmente do Santo Espírito do Senhor. Não há como viver com a casa vazia, nem compartilhar uma casa com dois senhores. Não. Só podemos ser um Senhor, que seja Cristo, o Senhor de nossas vidas. Cheios, plenos dele, da sua vontade. Guiados, que nele, por meio dele, para ele, estejamos vivendo. Estejamos buscando sempre a sua glória. A terceira lição prática que vemos sobre esses versículos é o terno afeto com que o Senhor Jesus considera os seus verdadeiros discípulos. Nós vemos ali a família do Senhor Jesus chegando. É claro que o Senhor Jesus, relembrando, né? Ele teve fisicamente
Ele teve mãe e não teve pai, porque foi obra do Espírito Santo ali no ventre de Maria. Mas espiritualmente, o Senhor Jesus tinha pai e não tinha mãe. Então, na verdade, o Senhor Jesus, ele se encarnou, teve um momento que se encarnou, que se fez carne, mas Cristo já existia antes de todas as coisas. Ele é o eterno. Ele é Deus como Pai, Deus como Espírito Santo. Nós vemos isso e João sempre nos relembra isso, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e nada do que isso foi feito se fez senão ali pelo poder dele também. Então, não é um criado, não é um que é. Não, é um. Ali faz parte da Trindade, né? Essa Trindade que nós já conhecemos, bem sabemos. Então, nós devemos aprender aqui que todos os crentes verdadeiros são considerados seus parentes. Maria, os irmãos de Jesus ali, por parte de José, chegam e falam, chama Jesus, a gente quer conversar com eles. E alguém vai lá e fala, Jesus, a sua mãe, seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. E o Senhor pega, aponta para os seus discípulos e fala, essa aqui é a minha família. Esses que amam as minhas palavras, que praticam, esses são minha família. Isso é maravilhoso para nós. Sabemos que nós somos família do Senhor. Os irmãos de Jesus, por exemplo, eles foram crer no Senhor só depois da ressurreição. Até então eles não creram em Jesus como o Filho de Deus, como o Messias. Mas depois da ressurreição, sim, a gente vê Tiago, Judas, não Judas ali, aquele que traiu o Senhor Jesus, mas Judas, um dos irmãos de Cristo, que é aquele que escreveu ali o texto, né, aquela carta de Judas, ele era meio irmão de Cristo, meio ali irmão de Tiago. Então eles foram crer em Cristo só depois da ressurreição. Mas naquele momento eles não creram, e o Senhor pega e fala, querem saber minha família são vocês, que amam minhas palavras, que buscam obedecer, que têm fé. A fé nossa pode ser frágil, o arrependimento pode não ser muito profundo, e a força pode ser pequena. Mas uma coisa nos causa sempre tranquilidade, nos fortalece. Nós podemos ser pobres e necessitados nesse mundo. Entretanto, qualquer que crê é um parente próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa fé pode ser tão pequenina, tão débil, tão frágil, mas o Senhor nos tem como seus parentes, como seus irmãos, como aqueles que fazem parte. Nós somos essa família que em vida nós temos o cêntuplo de irmãos e irmãs. Às vezes nós fomos, algumas pessoas que às vezes converteram ao Senhor, foram rejeitados, foram enxotados ali de seus lares. Mas o Senhor fala, vou dar para vocês muito mais, o cêntuplo de mães, de pais, de irmãos nessa vida. E nós temos essa família que é a igreja, que é o povo de Deus. Não há nenhum membro da família dos remidos de quem o Senhor não se lembre. Não há nenhum membro da família que o Senhor não demonstre seu amor, seu cuidado, essa proximidade. Bendito seja o Senhor. Que essas verdades sempre estejam em nossas mentes e em nossos corações. Que nós não as rejeitemos, mas meditemos nelas. Que nós estejamos sempre nos atentando, tomando cuidado, sempre relembrando e busquemos sempre agradar ao nosso Senhor e Salvador. Que busquemos essa vida cada vez mais cheia de alegria, mais cheia de santidade, mais cheia da presença do Senhor. Que Ele, em sua infinita graça e amor, nos capacite a isso, que nos sustente para isso. Um grande abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.